Em 2015, fizeram um filme sobre um incidente, onde duas mulheres eram protagonistas, mas decidiram apagar. E em vez de colocar elas como centro, o diretor ou autor Decidiu colocar como protagonista um homem e branco, para ser mais vendível, para ser mais bonito. Então, em nome desse apagamento histórico horrível e tenebroso, eu me retratarei e contarei a história de duas pessoas que você vai entender. Mark Shepard Johnson nasceu em Nova Jersey em 1945, ainda faltando 2 meses para o fim da Segunda Guerra Mundial. Seus pais eram Michael, que trabalhava em uma montadora de carro, alguém distante e conservador, e sua mãe Alberta, que era uma mulher muito religiosa. Como toda criança nos Estados Unidos da época, sua vida era marcada pela intensa fé cristã, e isso ia de contrapartida a Marcia, que desde a infância se portava de forma feminina, desejava roupas e brinquedos considerados femininos, e tinha seus rejeitos, o que seus pais constantemente reprimiam. Mas o pior era a sociedade. Os garotos da vizinhança e da escola a humilhavam e a espancavam, simplesmente por ser o que ela era. Sua mãe, em vez de apoiá-la, falava que ser homossexual era o mesmo que ser um nada, alguém inútil para a sociedade, e ela se reprimiu. Durante toda a adolescência, fez de tudo para ser uma estudante excepcional, certinha, para todos. Depois de terminar seus estudos, ela não aguentava mais se esconder. Sabia que se mantivesse naquela cidade minúscula, sua agonia só chegaria a níveis enormes. Então fez o que foi preciso. Pegou suas malas e viajou para Manhattan, com apenas $15 no bolso e apenas 18 anos. Em Manhattan, por ser uma mulher trans, as portas de trabalho estavam fechadas. Se hoje em dia é difícil para essa população achar um trabalho comum, ninguém imagina como era para a época. Teve que ser profissional sexual e também às vezes garçonete. Fazia shows de drag à noite, usava o que tinha para se vestir, desde coroas de frutas, figurinos a partir de itens descartados, além de participar de teatros experimentais, sendo uma artista. Muitas vezes não tinha onde morar, dependendo da ajuda de amigos para continuar vivendo. Dormindo em sofá de amigos, em quartos de hotéis baratos, bancos de praça, praticamente vivia nas ruas e praticamente vivia de favor. Mas mesmo sem ter nada, ela era muito conhecida por sua generosidade. Frequentemente dividia o pouco que tinha com pessoas travestis e jovens que tinham sido expulsos de casa ou que fugiram como ela. Marcia foi presa mais de 100 vezes nessa época. Nenhuma vez por ter cometido algum crime conciso, mas por causa da lei de mascaramento, que criminalizava pessoas que não estivessem usando pelo menos 3 roupas do seu gênero biológico. Mulheres trans e drag queens sofriam muito por tal lei esdrúxula. E apesar de tudo, sempre sorria, pois seu nome, Marcia P. Johnson, o P significa Pay It No Mind. Não ligue para isso. Era seu escudo mental para as agressões e humilhações diárias. Vamos falar um pouco de outra pessoa muito importante. Eva Rivera foi uma garota nascida em Nova York, em 1951. Ela ficou órfã desde cedo e era rejeitada por sua avó adotiva, por sua expressão de gênero, de forma muito agressiva. Por isso, com apenas 11 anos, fugiu de casa. E foi num cenário de muita necessidade, aos 14 anos, que ela conheceu Marcia Shepard Johnson, que já tinha 20. Silva, na época, trabalhava no comércio sexual na Times Square e Village para não passar fome. Marcia foi uma mentora, ensinava onde era seguro dormir e clientes evitar e conseguir ter o que comer. Sendo grandes amigas, andavam pra lá e pra cá. Silva dizia que Marcia era como uma mãe para ela. Marcia tinha uma personalidade doce e calma, já Silva tinha uma personalidade mais forte e rebelde. Faziam parte de um grupo de drags e travestis que se chamava The Queens. Elas passavam o dia inteiro sem dinheiro para comer. Marcia, com sua enorme simpatia, pedia comida para lanchonetes, que ofereciam sobras, ou que amigos dividissem a comida. Ela não comia antes de saber se seu grupo estava alimentado, especialmente Silva. Também dividiam tudo que tinha, como maquiagens, figurinos, perucas e etc. O momento de se montar juntas era um dos poucos momentos de alegria. Juntas, sofriam muitas prisões com a lei do mascaramento. Ela sempre se cuidava na delegacia, cuidando de seus machucados pela agressão policial. Toda semana, os policiais entravam em bares LGBTs para cometer sua violência e seu ódio. O Stone Inn era um bar precário no Village, controlado pela máfia italiana, que pagava o governo para continuar existindo. Mesmo sem água corrente e com más condições, as pessoas amavam, pois era um dos poucos refúgios onde gays, jovens trans, lésbicas, drag queens podiam dançar, rir e se divertir juntos. Mas além da sociedade, as leis proibiam até que pessoas do mesmo sexo dançassem juntas. Geralmente, a polícia chegava aos bares logo de manhã, mas dessa vez foi 1h20 da madrugada. Chegaram e começaram a agredir frequentadores, assediar as mulheres trans para checar o sexo biológico e prender quem estivesse vestido inadequadamente. Em vez das pessoas fugirem para evitar aparecer no jornal, no outro dia, perderem amigos, famílias, como sempre, o público se manteve e as pessoas de vários lugares foram chegando, formando um exército. O estopim foi quando uma mulher lésbica masculinizada, Stormy de Lavalier, que foi espancada e lutou contra 4 policiais, foi apreendida, sendo levada ao camburão, e gritou: "Por que vocês não fazem nada?" Inicialmente, as pessoas começaram a jogar moedas de 1 centavo na polícia, uma piada, dizendo que aquele era o suborno que eles tanto queriam. Os objetos pesados seguiram moedas viraram garrafas de cerveja, tijolos e pedras de uma obra vizinha. Os
policiais tiveram que se recuar, se trancando dentro do próprio bar, para não ser linchado pela multidão. Silva estava lá desde a primeira noite, já a Marcia chegou mais tarde. A polícia enviou a TPF, Força de Patrulha Tática, mas ninguém recuou. Uma das cenas mais icônicas foi quando drag queens e jovens LGBTs formaram uma linha de dança, cada a cada com a polícia. A polícia partia pra cima com cacetetes. A multidão continuava se defendendo. A revolta não durou apenas uma madrugada, mas sim 6 noites e 6 dias de luta pela sua dignidade e espaço. Logo após a revolta, o movimento gay explodiu nos Estados Unidos. Mas veio algo terrível, que foi tentar excluir as mulheres trans, as travestis e drag queens para parecerem comuns e limpos perante a sociedade. A criação da Star foi uma resposta a essa exclusão. Elas ocuparam um prédio abandonado, criaram um dos primeiros abrigos do mundo, criado por trans e travestis para acolher esses jovens. Sylvia cozinhava e limpava. Marcia conseguia os recursos. Elas davam roupas, comidas e um teto, para que os jovens não precisassem se prostituir ou roubar para sobreviver. O ápice disso foi quando na Parada do Orgulho de 1973, a manifestação tentou proibir que mulheres trans e drag queens entrassem. Silva subiu ao palco e tomou o microfone, recebendo vaias da própria comunidade gay, e fez o discurso histórico. Trying to get up here all day for your gay brothers and your gay sisters in jail. They're writing me every motherfucking week and ask for your help, and you all don't do a goddamn thing for them. Have you ever been beaten up and raped in jail? Now think about it. They've been beaten up and raped after they had to spend much of their money in jail to get their cell phones and try to get their sex change. The women have tried to fight for their sex changes or to become women of the women's liberation. And they write STAR, not the women's group. They do not write women. They do not write men. They write STAR because we're trying to do something for them. I have been to jail. I have been raped and beaten many times by men, heterosexual men that do not belong in the homosexual shelter. But do you do anything for them? No. You all tell me to go and hide my tail between my legs. I will not longer put up with this shit. I have been beaten. I have had my nose broken. I have been thrown in jail. I have lost my job. I have lost my apartment for gay liberation. And you all treat me this way? What the fuck's wrong with you all? Think about that. I do not believe in a revolution, but you all do. I believe in the gay power. I believe in us getting our rights, or else I would not be out there fighting for our rights. That's all I wanted to say to your people. If you all want to know about the people that are in jail, and do not forget Bambi Lamore and Dora Marks, Kenny Messner, and other gay people that are in jail, come and see the people at Star House on 12th Street, on 640 East 12th Street, between B and C, apartment 14. The people that are trying to do something for all of us, and not men and women that belong to a white middle class, white club. And that's what you all belong to. Revolution now! Give me a G! Give me an A! Give me a Y! Give me a P! Give me an O! Give me a W! Give me an E! Give me an R! Gay power! Louder gay power! Após o discurso e sofrer humilhações coletivas, Silva tentou suicídio e se mudou para Nova York, isolando-se do movimento. Por quase 2 décadas, Marcia permaneceu na cidade, mas o projeto ruiu por falta de dinheiro e apoio. Em 1992, logo após a Parada do Orgulho, Marcia foi encontrada morta no Rio Hudson. Os policiais descartaram qualquer investigação e colocaram como suicídio. Ninguém acreditou na versão, até porque Marcia estava num momento muito alegre em sua vida. Mesmo tendo descoberto HIV, ela criou mais uma instituição para pessoas com essa doença, em vez de parar. Amigos relataram que ela estava sofrendo assédio por um grupo de criminosos, e testemunhas disseram ter visto Marcia sendo perseguida perto do rio na noite do seu desaparecimento. Em 2002, a causa da morte foi alterada de suicídio para indeterminada e foi reaberto, em 2012, para a morte suspeita. E esse caso não foi solucionado até hoje pelo preconceito. Silva voltou para Nova York para honrar sua amiga. Agora mais velha, se juntou aos protestos contra a crise da AIDS e fundou a Trans House em 2000, um novo abrigo para pessoas trans, no mesmo molde da Star. Nos anos 90, ela começou a ganhar reconhecimento pelas pessoas
trans mais jovens. Ela era convidada com honra para conferências e muito respeitada por todos. Silva Rivera morreu em 2002 devido ao câncer no fígado. Até no último dia de sua vida, mesmo no hospital, ela continuava conversando com ativistas e organizando projetos pelos direitos das pessoas trans. Bem, é isso. Um beijo, eu sou Bruna e tchau!